Fala tricolores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. São Paulo vende Ângelo, lateral direito da base, para o time da França. 32 milhões vão entrar aí nos cofres são paulinos, beleza? Casares fecha o acordo com o magnata grego Evangelos Marinakis para investimento na nossa base. E Zubeldia terá uma pausa aí de 10 dias para enfrentar o Vasco e também a pausa do Super Mundial de Clubes para arrumar esse time aí para o restante da temporada. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Já deixa seu like aí também, se inscreva no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo. Caioba, agora vamos falar do tricolor paulista, que também teve um resultado ruim, né? Nós vamos mostrar aí os gols da derrota pro Bahia, né? Pela primeira vez o Rogério Ceni vencendo o São Paulo, né? 2-1 pro Bahia, 2 gols do William José, um de cabeça e um de pênalti. O Luciano até descontou ali num pênalti chutado mal batido, mas que entrou, né, Caioba, ali, que acabou o goleiro encostando a bola, mas não entrou. São Paulo tá devendo no Brasileiro, Caioba? Tá devendo muito por conta também dos desfalques, né? Você não tem Oscar, você não tem Lucas, você já não vai ter Caleri, você não tem Ferreirinha. É muita gente fora de combate e aí dificulta um pouquinho dessa armação. O resultado contra o Bahia foi justo. O Bahia foi melhor e mereceu vencer. Do lado positivo do São Paulo, o bom momento do Luciano, que voltou a ser decisivo. Boa, Duelo de tricolores na Arena Fonte Nova. De um lado, o Bahia do técnico Rogério Ceni, que sonhava em vencer o São Paulo pela primeira vez, depois de 11 tropeços. Do outro, o tricolor paulista, que lutava para sobreviver aos 11 desfalques que tinha, incluindo aí o técnico Luiz Zubeldia, que estava suspenso. E a primeira chance foi do São Paulo. Luciano tocou para Rian, que bateu mascado para fora. William José cobrou falta na medida, mas Rafael fez uma defesaça. Rafael salvou o cabeceio de William José. Jean Lucas desperdiçou o rebote. Cédric quase fez contra. Pulga ainda pegou a sobra, mas bateu para fora. Só que a blitz do esquadrão não parou por aí. E no chute desviado de Caio Alexandre, a bola tirou tinta da trave. E os gols que faltaram no primeiro tempo vieram na etapa final. De cabeça, o William José abriu o placar para o esquadrão. O segundo do Bahia quase veio com Pulga, que driblou Rafael e bateu para fora. Kaique entrou na área com perigo, passou pelo Sabino, mas não escapou da rasteira de Enzo. Pênalti pro Bahia e mais um gol de William José. Lei do ex em dose dupla na Arena Fonte Nova. No fim do jogo, São Paulo foi para cima em busca de uma reação. E com a ajuda do VAR, o árbitro marcou pênalti nessa disputa entre Lucas Ferreira e Jean Lucas. Na cobrança, Luciano não desperdiçou, mas não foi o suficiente para evitar a derrota. Depois de 11 jogos, Rogério Ceni pôs fim ao tabu e venceu São Paulo pela primeira vez como treinador. Com o resultado, o Bahia segue na caça ao G6, enquanto o tricolor paulista continua na segunda página do Brasileirão, ainda sem vencer como visitante. Não estamos contentos porque quisiéramos ter mais pontos. Não estamos felizes porque queríamos mais pontos. Poderíamos ter mais pontos pelo que já fizemos. Queremos estar acima porque o São Paulo merece. Agora o tempo é de recuperar muitos jogadores. Com trabalho e todos juntos, vamos conseguir os triunfos. Quando você viu o Bahia, te fazer uma pergunta, em 2 anos consecutivos, está ocupando top 5, top 6 do Campeonato Brasileiro. O Bahia joga contra qualquer time, nem sempre ganha. Muitas vezes até domina, nem sempre ganha. Às vezes é superado por um time ou outro, mas está ali competindo sempre, né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho. E todos querem o Bahia campeão. Eu também quero. Espero eu poder viver aqui o Bahia campeão. Mas se não for comigo, será com o próximo. Mas vai ser no tempo que as coisas forem se ajeitando. Tomara que não demore, que a gente consiga ser mais forte a cada ano. Aquele famoso choque de realidade, não é?
Sim, o que aconteceu com o São Paulo? Porque o time sem o Zubeldia parece que perde energia, tem problemas de desfalques, mas mesmo assim eu achei que faltou competitividade para o São Paulo. Na verdade, falta esse choque de realidade para o São Paulo para saber que a situação é delicada. Não adianta ficar concentrando em Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores. É pensar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo precisa aprender a virar essa chavinha. E isso demonstra também o Zubeldia, o tanto que ele é importante no banco de reserva. Não pode a diretoria do São Paulo, e muito menos o Zubeldia, ficar aceitando, né, tantos cartões. Depende de você, Zubeldia, o seu comportamento ali. E isso prejudica o São Paulo. O São Paulo já é um time limitado. E o que assusta o torcedor são paulino é que o São Paulo ele não tem um padrão de jogo para armar, para criar jogadas. Se o São Paulo achar um gol, ele consegue talvez segurar o resultado, mas quando o São Paulo sai perdendo, ele não sabe o que fazer com a bola. Ou é uma jogada individual, não tem um camisa 10 para deixar o atacante na cara do gol. Então, assim, é complicado ver o São Paulo jogando. O torcedor são paulino cria um pouco de esperança na questão das Copas, mas Campeonato Brasileiro, se não acordar, se não virar essa chavinha e não tiver esse choque de realidade, vai lutar para cair. Primeira vitória do mito Rogério Ceni como treinador sobre o São Paulo. O Bahia muito bem na tabela, no G6, e o São Paulo lutando para se identificar na competição, Ronaldo. E chegou lá, ouviu um Bora Bahia, se borrou todo o São Paulo, hein? A verdade é essa. Tava de fralda? Tava de fralda. E vou dizer, podia estar com o Zubeldia, podia estar com o Raí lá, podia estar com o Leonardo lateral, podia estar com o Dodô jogando no ataque. Podia estar com o Cicinho jogando na lateral direita. Chegou a hora do Rogério Ceni, venceu o São Paulo e foi ontem, velho. A verdade foi essa, atropelou. E teve mais time, teve mais força. É um time bem treinado. O Bahia não é essa galinha morta que você tá achando aí não, Cicinho. Se o Zubeldia estivesse, o São Paulo venceria. Não, ia tomar uma taca também. Porque o Bahia jogou muita bola e o Rogério Ceni é um dos melhores treinadores brasileiros que nós temos. Ele e o professor Pardal, Dorival. E aí, quando o Palmeiras perdeu, vou pro Bahia, falaram aquela coisa. Aí, quando ganhou o São Paulo, então, aí acho que podia ter ganho. O Zubeldia. Não, mas só que assim, a gente sabe a limitação do time do São Paulo. Não. A gente sabe, em momento algum, o São Paulo se torna soberbo, igual o Palmeiras. Você viu o Cadeirão, você já caiu e despenca do primeiro para quarto. Tá o Palmeiras, ele cai um elevador, aqueles de parque de diversões. Zona de rebaixamento, se preocupa. Não tá na zona de rebaixamento, se preocupa. Até porque não é tão baixinho. Tá pertinho, só dá um soco. Eu tô com medo também dessa zona de rebaixamento. Falar sobre o São Paulo, queria te contar se Luiz Zubeldia corre risco de demissão depois de mais um tropeço. O São Paulo perdeu no sábado para o Bahia por 2-1 em Salvador, ficando em situação ruim no Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o 13º colocado, 12 pontos conquistados em 11 rodadas. A coisa só não é pior porque todos os times abaixo do São Paulo, com exceção do Vitória, perderam. O Vasco, o Inter, o Fortaleza, o Santos, o Juventude e o Sport foram derrotados. O Vitória acabou empatando com o Corinthians. Não fosse por isso, e certamente a posição do São Paulo seria ainda pior. De qualquer forma, na live do canal do Nicola nesse domingo, uma das perguntas que eu mais recebi de São Paulinos é: Zubeldia corre risco de demissão se não vencer o Vasco na última partida antes da parada para a Copa? A diretoria pensa em demiti-lo? Repassei o questionamento para duas fontes diferentes do Departamento de Futebol do São Paulo e ambas asseguraram que não faz parte dos planos demitir o Zubeldia. Multa de 5 milhões de reais, a questão financeira, a dificuldade para encontrar um substituto, tudo isso joga a favor do treinador. Acho que a maior chance de o Zubeldia cair é se a pressão em cima de Júlio Casares e Carlos Belmonte se tornar insustentável. Mas jogo contra o Vasco dentro de casa vai ser super importante, não dá para aceitar mais um tropeço do Tricolor, que especialmente no Campeonato Brasileiro vai muito mal. São Paulo precisa com urgência dar um basta nessa questão do Zubeldia ficar tomando muito cartão. Galera, tudo certo? Esse é o assunto do vídeo de hoje, por quê? É lógico que todo mundo sabe, né? É um senso comum, né? Todo mundo sabe que o Zubeldia toma muito cartão. Se te perguntar, o perfil enérgico, o jeitão dele, mas toma cartão, todo mundo sabe. Só que vendo números, isso fica um pouco assustador. Essa é a palavra que eu posso dizer. E o Premier, né, deixando os créditos aqui, deixou uma arte na transmissão de ontem, antes do jogo. E, cara, de verdade, assusta. Assusta. A arte tá desatualizada, né, porque foi mais uma derrota ontem. Mas eu vou falar aqui pra vocês agora, e tá aparecendo agora na tela pra vocês a arte. E bora falar sobre isso. Desde que ele chegou no São Paulo,
ele já tomou 34 cartões, sendo 31 amarelos e 3 cartões vermelhos. Sem o Zubeldia no comando, o São Paulo já fez 8 jogos, só 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. 5 derrotas, aproveitamento ridículo, tá? Aí na arte tá 4 porque ainda não estava atualizada, né? Foi antes da derrota pro Bahia. Só no ano de 2025, o Zubeldia já tomou 15 cartões. 15 cartões. Estamos chegando em junho agora. Sendo 14 amarelos e 1 cartão vermelho. Sem o Zubeldia, o São Paulo tem 3 derrotas e 1 empate. Um aproveitamento ridículo. O São Paulo não conseguiu vencer sem o Zubeldia. E o que mais me assustou, tá? O Zubeldia tem mais cartões do que vitórias nesse ano, galera. O Zubeldia, treinador do São Paulo, tem mais cartões do que vitórias nesse ano. Isso é inaceitável, cara, inaceitável. E a última também, só que agora geral, o Zubeldia, sabemos, né, tá suspenso das oitavas de Libertadores, o que preocupa muito, tá? Preocupa muito. E olha isso, cara, todo mundo fala assim, pô, mas o Abel toma muito cartão, mas o Abel isso, aquilo. Claro, também é um cara que tem um comportamento explosivo, que toma muito cartão. Vocês querem uma comparação, cara? Eu fiquei assustado com essa, tá? Assustado. Uma comparação dos cartões, desde que o Zubeldia pisou aqui no Brasil, começou a treinar o São Paulo, junto com o Abel. Vamos recortar essa data. O Zubeldia pisou no Brasil até hoje. Ele e Abel. O Abel tem 11 cartões a menos do que o Zubeldia. O Abel tem 23, que não é pouco, né, nesse período. O Zubeldia tem 34. É assustador assim, cara. É assustador. Isso prejudica o São Paulo. E a diretoria de São Paulo não toma uma decisão, cara, em relação a isso. Não toma uma atitude em relação a isso. Pô, me desculpa. Carlos Belmonte tá de férias. 15 dias fora, né, nesse momento turbulento. O Júlio Casares foi lá pra final da Champions League. Então, cara, e o comando agora? Que moral vai ter pra dar uma chamada no Zubeldia? Pelo amor de Deus, cara, brincadeira, cara, brincadeira. E aí tem um argumento de que não, mas, pô, o Belmonte tá de férias porque vai ter que trabalhar agora na parada do Mundial pra contratar e tal. Pelo amor de Deus, cara, desculpa. Enfim, mas tinha aqui pra final da Champions. Cara, o foco tem que estar totalmente nessa situação de crise de São Paulo, cara. O foco tem que estar totalmente nessa situação do São Paulo no Brasileiro. Com chance de cair, com desempenho ruim, com o treinador tomando 34 amarelos desde que chegou no Brasil. É um absurdo, cara. Isso é inaceitável. É inaceitável. E a diretoria, a impressão que eu tenho é que eles estão meio longe da realidade. Assim, né? Que isso, cara? E já começa uma briga política insuportável dentro de São Paulo. Vocês vão ver. Já Belmonte querendo poder, aí outro querendo poder, aí outro querendo... Um absurdo, cara. Então, de verdade, assim, são números preocupantes. É urgente, tá? O São Paulo precisa começar a multar o Zubeldia. O Zubeldia precisa ser multado, ou alguma decisão mais drástica, não sei também, cada vez que ele toma um cartão. E eu já falei várias vezes, tá? Eu gosto do perfil enérgico, do cara que defende jogador, do cara que defende time, do cara que defende torcida, do cara que tá ali em todo momento. Eu gosto disso, sempre gostei. Mas o Zubeldia, uma vergonha, hein, cara? É uma vergonha você ter 34 cartões desde que você chegou no São Paulo. E tá prejudicando, é só você olhar o aproveitamento de São Paulo sem você, cara. Sem você, que você deixa esse Maxi Cubeiras aí que não sabe ganhar, cara, na beira do campo. Então, de verdade, isso está prejudicando o São Paulo. É mais um ponto que está prejudicando o São Paulo. Na minha opinião, o trabalho do Zubeldia, lógico que eu já falei algumas vezes, a gente enaltece em Libertadores, que ganhou 3 foras, claro, contra times fracos, né? Fracos na Libertadores. Estou batendo muito nessa tecla. Só que, cara, tá atrapalhando. Ou você toma uma chamada de uma diretoria que, na minha opinião, tá totalmente desconectada com a realidade, totalmente, ou já era, cara, ou vai continuar prejudicando São Paulo. Até quando você vai continuar prejudicando São Paulo com os cartões? Até quando? Mas é um cara gente bom, um cara que tem o perfil. Irmão, eu não ligo, tá? Eu não ligo, tô nem aí pra isso. Eu tô aí pra números que mostram um fato de que você está prejudicando o São Paulo tomando cartões. Quando você tá fora, o São Paulo é pior. Quando tá dentro também não tá jogando uma grande bola, mas quando você tá fora é pior. Porque esse Maxi Cubeiras aí, enfim. Então, até onde vai isso, cara? Até quando vai isso? É o questionamento que eu faço. É isso aí, torcida. Depois das notícias aí do nosso São Paulo, falando um pouquinho sobre a venda aí que o São Paulo fez agora nesse final de semana, foi do jovem Ângelo, lateral direito, aí foi vendido para o time Strasbourg da França. Então o jovem aí não vai nem estrear no profissional, hein? Já foi vendido direto da base, acabou de ser convocado aí para a seleção sub-17, é um jogador de 16 anos. E segundo o GE, hoje a finalização da venda do Ângelo foi concretizada. O jogador foi negociado junto ao Strasbourg da França por 32 milhões, com mais gatilhos de 13 milhões e manutenção de 12,5% dos direitos, além
do mecanismo de solidariedade da FIFA. Então o São Paulo ainda fica com uma fatia do jogador para uma venda futura, beleza? É uma pena a gente ver jovens jogadores aí sendo vendidos se nem sequer estrearam aí no time profissional do São Paulo, né? Então, mais um garoto aí que vai embora sem estrear no time profissional. Ele não pode ir agora pro time da França, porque para uma transferência internacional para outro país, o jogador precisa de ter no mínimo 18 anos, né? Ele ainda tem 16, completa 17 esse ano, então somente o ano que vem ele vai aí rumo à França, mas já está vendido, por enquanto ele fica aqui no time tricolor ainda, tá na base. Então mais uma jovem promessa aí, São Paulo abrindo mão e vendendo o jogador. A expectativa é que mais 2 jogadores aí tenham que ser vendidos do time profissional, né? Para equalizar aí o déficit financeiro. Então, quem tá na mira aí para ser negociado é o seguinte: Pablo Maia, né, e o Matheus Alves. Inclusive o Matheus Alves já recebeu uma proposta aí do CSKA Moscou, mas não vingou. O time do São Paulo recusou a proposta porque achou que era muito baixa, beleza? E falando aí um pouquinho sobre investimentos, né? Casares fecha acordo com o magnata grego para investir milhões na base do São Paulo em ida à Champions. Então, né, saiu aqui no Bola VIP o seguinte, ó: o Casares ele viajou para assistir a final da Champions League aí no sábado e aproveitou essa viagem aí para fechar o acordo com o Evangelos Marinakis, que injetará recursos na base do São Paulo, mantendo o controle do clube sobre os jovens talentos. Então assim, a gente já vinha falando disso aí desde o ano passado, né, que o presidente tá conversando com esse grego aí para investir aí na base do São Paulo, e a partir do momento que ele fechar o contrato de investimento, ele tem uma porcentagem em vendas futuras dos jovens talentos aí do São Paulo, beleza? Então, o negócio deve ser anunciado oficialmente já aí nas próximas semanas e prevê injeção de recursos para, primeiro, infraestrutura das categorias de base, profissionalização da capacitação de jovens talentos, exposição internacional dos atletas formados no clube, tá? Então, assim, o que está faltando aí para que realmente aconteça esse acordo? Está quase fechando, as tratativas avançam positivamente, mas ainda depende de aprovação do Conselho Deliberativo, detalhes contratuais sobre percentuais de direitos econômicos e definição de metas de investimento por temporada. Então faltam alguns detalhes e o São Paulo aí acredito que vai fechar sim esse acordo, tá? O que tá nesse acordo aí? Essa pode ser a maior transformação na base do São Paulo desde a criação do CT na Barra Funda. Nos últimos 5 anos o clube formou 23 jogadores que foram negociados por mais de 400 milhões. Número que deve crescer exponencialmente com os novos investimentos, né? Então o próximo passo será a apresentação formal do projeto ao Conselho, que será no dia 15 de junho, e se aprovado o acordo colocará o São Paulo em um novo patamar na formação de jovens talentos. Então eu acredito que vai ser bem-vindo aí esse investimento para a base. E finalizando aí o vídeo é o seguinte: o São Paulo de Zubeldia traça plano para reagir no Brasileirão durante a pausa para o Mundial de Clubes, né? Então, Zubeldia está na Berlinda novamente, vai depender muito do resultado do jogo do Vasco. Se o São Paulo perde para o Vasco, provavelmente na próxima rodada do Brasileirão estaremos na zona de rebaixamento. Então, é um jogo aí decisivo, e fora que vai ter uma pausa, né, praticamente de quase um mês, aí uma pré-temporada no meio da temporada. Então, se for para mexer no treinador, tem que mexer agora. Por quê? Vai ter tempo de um novo treinador chegar e pelo menos conseguir conhecer o elenco, colocar o time ali, treinar um pouco mais, né? No meu ponto de vista, eu acho que não tem como segurar aí o treinador, o Zubeldia. Eu lembro aí que em 2020 o Crespo vinha bem, tinha acabado de ser campeão aí paulista e estava indo muito mal no Campeonato Brasileiro e foi mandado embora. Mesma coisa aconteceu com o Rogério Ceni. Então o São Paulo precisa de fazer alguma coisa, a diretoria precisa de fazer alguma coisa. Não dá para ficar com o Zubeldia e o time brigando aí para não ser rebaixado no Brasileiro, tá? Essa é a minha opinião. Deixa a sua opinião nos comentários sobre o que você acha. Demite ou não o Zubeldia? Minha opinião é que tem que ser demitido ontem, porque não tem como mais. Quando ele tá na beira do campo, o time até que joga mais ou menos. E toma muito cartão, fica fora de campo, aquele Max Cubeiras lá.
na beira do campo é só por Deus, não faz nada. Muito fraco, muito fraco. Então, na minha opinião, mandaria ele embora agora e teria aí um tempo para trazer um novo treinador e o novo treinador também treinar e implementar um pouco aí a sua filosofia de jogo, beleza? É isso aí, galera. Uma boa segunda-feira para vocês. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever, você que não é inscrito, e também já deixa o seu like aí no vídeo. Valeu? Um abraço, até mais.